A paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Nazareno do Capão Raso. Estamos ali na rua Dr. Manuel Linhares de Lacerda. Você que nos assiste e está acompanhando as aulas da Escola Bíblica Dominical, nós estaremos aqui transmitindo nossas aulas pelos vídeos do YouTube, nosso canal, pelo Facebook, para que você possa ter acesso à Palavra de Deus e esses estudos que trazem assuntos relevantes para as nossas vidas. Nós vamos continuar as nossas aulas, nosso tema, estudando como a igreja ela precisa se reinventar e remodelar e repensar muitas vezes suas atitudes. Para isso nós vamos utilizar algumas referências bibliográficas que nós já citamos na aula passada, mas só para relembrá-los aqui do livro que nós estamos estudando aqui, né? A Igreja Desviada, de Charles Swindoll, né? Um chamado urgente para uma nova reforma. Então é esse livro que nós estaremos discutindo, claro, com todas as referências bíblicas, né, para que nós possamos entender a nossa história como igreja, nosso ser igreja, nosso pensar igreja, em tudo que envolve a eclesia, né, como nos tornamos igreja. Então nós vamos estudar vários aspectos aqui. Na aula passada nós estivemos estudando sobre a missão da igreja. Nós vimos a missão que é ser testemunha de Jesus Cristo e levar a mensagem de salvação, o evangelho de salvação do nosso Senhor Jesus Cristo para todo o mundo. Para isso nós recebemos poder, virtude do Espírito Santo, que nós vimos em Atos, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então essa é a missão da igreja, ser testemunha daquilo que Cristo fez, continua fazendo e continuará fazendo em nós, em nome de Jesus. Eu quero que você ouça bem um prefácio que eu vou ler, que está neste livro, A Igreja Desviada, de Charles Swindoll, de Aiden Wilson Tozer, um escritor, pastor, teólogo, estudioso da Bíblia, um homem de oração, um homem de fé, que escreveu várias obras importantes no meio cristão. E ele diz o seguinte, já no capítulo 1 deste livro, ele diz assim que o mundo está à espera de uma voz legítima, a voz de Deus, não um eco do que outros estão fazendo e dizendo, mas uma voz autêntica. Então, A.W. Tozer, ou Aiden Wilson Tozer, como ele é conhecido, A.W. Tozer, né? Nós vemos muitas mensagens, muitas frases desse autor cristão, e isso que ele fala é que o mundo está à espera de uma voz legítima, é a voz da igreja, é a voz dos filhos de Deus, os portadores da luz, que trarão essa mensagem de salvação ao coração humano, ao coração corrompido, carcomido pelo pecado. Então nós vamos estar estudando alguns textos bíblicos aqui, nós vamos retomar aqui alguns versículos, e nós vamos ver aqui a sequência do que é receber esse poder, essa virtude do Espírito Santo. Para que nós recebemos essa virtude do Espírito Santo? Como foi que recebemos, como foi que a igreja recebeu esse poder do Espírito Santo? E nós vemos isso acontecendo em Atos capítulo 2, versículo 1. Né? Pode acompanhar comigo, você que está com a sua Bíblia aí. Atos capítulo 2, versículo 1 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que?
Não são galileus todos esses homens? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos e lamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfília, e Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido e em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Eu quero compartilhar com você uma reflexão sobre esse texto de Atos 2, do versículo 1 até o 13, dizendo que esse foi quando a igreja recebeu o poder, a virtude do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Né? O Pentecostes veio ali e inundou aquele ambiente daquela cidade. E nós contamos aqui 16 línguas, mas havia muito mais. De repente, aqueles homens que ouviram aquele som como de um vento impetuoso e veemente, forte, um som, um ruído completamente diferente do que eles tinham ouvido até então. E no meio daquele ruído, daquele vento, como se fosse um vento impetuoso, mas é o som de um vento, eles começaram a entender o que aqueles homens galileus que foram batizados, cheios do Espírito Santo, estavam dizendo na sua própria língua. É como se houvesse uma tecla swap, né? Swap, traduzindo o que aqueles homens galileus, os discípulos, os apóstolos, estavam falando pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo traduzindo o que eles estavam falando a respeito da salvação em Cristo, a mensagem principal da igreja. Eles estavam falando disso em línguas, na sua própria língua. Mas cada um que ouvia, de cada uma dessas nacionalidades, desses pontos, dessas nações que estavam ali, e em cada idioma natural, eles estavam ouvindo o que o Espírito Santo estava falando, através daqueles homens galileus. Aqui nós vemos o poder da igreja. E nós vemos também aqui uma resistência do mundo. Eu não sei se você reparou, mas no último versículo 13 que eu acabei de ler aqui, e outros zombando, diziam: estão cheios de mosto, estão cheios de vinho, um vinho de péssima qualidade. Então nós temos aqui já uma reação do mundo com o primeiro ato da igreja, reunida ali, com o poder do Espírito Santo dominando aqueles homens. Nós vemos uma reação do mundo. Nós vemos que o mundo zombou. Aqueles homens, outros zombaram. Outros ficaram intrigados. O que deve ser isso? O que isto quer dizer? O que está acontecendo? E o mundo e alguns outros do mundo ali zombando. Estão embriagados, cheio de mosto, cheio de esse vinho vagabundo, esse vinho barato. Nós vemos as reações das pessoas. E até hoje tem sido assim. Quando nós proclamamos a salvação em Cristo e dizemos que nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo e trazemos esta mensagem de arrependimento, arrependei-vos, a mensagem continua sendo essa: arrependei-vos. Nós vemos que o mundo está à espera de uma voz legítima. Realmente isso que Tozer acabou de dizer. O mundo está à espera de uma voz legítima. A voz de Deus. Não um eco do que outros estão fazendo e dizendo, mas uma voz autêntica. A voz do Espírito Santo. Só que a reação a essa voz, ela está aqui. Vai ser essa. O que é isso? O que está acontecendo? Ou
Ah, isso deve ser uma besteira, isso deve ser uma coisa de doido, de maluco. Estão todos embriagados. Nós vemos que o poder de Deus ele foi derramado sobre a igreja para que nós sejamos participantes da obra maravilhosa da salvação que Deus está fazendo. Eu creio que Deus te chamou com esse propósito maravilhoso, estudando a palavra de Deus, estudando para que nós somos igreja, por que Deus precisa da igreja aqui na terra, por que Deus chamou homens que são pecadores, falhos, para portar essa mensagem maravilhosa, para trazer essa mensagem de salvação. Por que ele não entregou aos anjos? Por que ele não entregou isso aos anjos dos céus, que eles poderiam fazer isso facilmente? Deus, ele quer mostrar a voz verdadeira dele. Deus quer mostrar que ele veio para realmente salvar. E ele mostra o caminho da salvação, dizendo que é possível sim o ser humano salvar-se. É possível sim que o ser humano seja salvo pelas mãos dele. É possível. E para isso, ele mostra o caminho que cada um de nós deve seguir. Isso é ser igreja. Isso é fazer parte do aprisco das ovelhas do bom pastor. As ovelhas, quando ouvem a voz do bom pastor, elas o seguem. Quando Cristo fala, quem é a sua ovelha irá seguir. É isso que é ser igreja. E nós temos nesse texto a descida do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, o batismo com fogo. Era como se tivessem línguas de fogo. O texto fala que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Nós podemos ter uma vida cheia do Espírito Santo. E ainda que nós não vejamos línguas repartidas com o fogo do Espírito Santo, nós vemos toda a transformação que Deus faz na nossa vida, que é muito mais maravilhosa, muito mais bela do que ver línguas de fogo em nossa cabeça. Deus mostrou línguas de fogo sobre a vida daqueles homens, como se fosse um certificado, dizendo: olha, esses homens estão cheios, estão preparados para a obra que eu tenho para eles. E como é que Deus demonstra que nós somos homens e mulheres cheios do Espírito Santo? Pela transformação que ele faz de nós, homens e mulheres pecadores, em santos, em pessoas que não eram filhos de Deus, em filhos e filhas de Deus. Isso é maravilhoso, isso é ser igreja. Então nós vemos que é necessário a igreja repensar em cada momento da sua história. Nós vemos ao longo da história da igreja tantos processos de transformação. E existe também um estudo que eu quero, junto com este livro, trazer para nós na aula que vem. O livro que diz sobre Cristo. Deixa eu ver se eu separei ele aqui. O que Cristo pensa da igreja. Também de um outro autor, John Stott, que eu aprecio muito e é um homem íntegro, um homem de Deus também, escritor, teólogo, pastor, que tem a visão do Apocalipse, das 7 cartas, né, das 7 igrejas do Apocalipse. E são estudos em que a igreja, ela, ao longo da sua caminhada, ela precisa prestar atenção em alguns detalhes, ela precisa remodelar e reaprender certas coisas. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de muitas dúvidas, tempo de que nós não sabemos o que vai acontecer, de incertezas, mas também nós estamos vivendo tempos de oportunidades, em que a igreja tem de se reinventar, de se remodelar. Claro que nunca deixando os princípios da fé, nunca deixando de seguir as Sagradas Escrituras. Então nós vemos que o poder do Espírito Santo desceu e preencheu a vida daqueles homens, batizando-os com o Espírito Santo, dando poder a eles,
poder para testemunhar, para serem testemunhas do Senhor Jesus Cristo. E eu quero que você, nesta manhã, que você está aí assistindo a esta aula, né, que você possa ler esse texto, reler ele quantas vezes você quiser, assim desejar, para que você entenda qual é o propósito de Deus para a sua vida. Deus me chamou para fazer parte disso também, para viver uma vida de poder. Sim, uma vida de poder. Deus nos chamou para viver uma vida de poder, o poder dele. Para você fazer parte da grande comissão, parte do grande reino de Deus que está avançando. Em nome de Jesus, que você possa, nesse estudo, acompanhar conosco aqui, saber o que devemos fazer, como devemos nos preparar, em nome de Jesus. Amém? Seguindo ainda nesse livro aqui, A Igreja Desviada, de Charles Swindoll, ele faz uma abordagem sobre o desgaste que a igreja sofre ao longo das décadas. Né? Realmente, ao longo dos anos, e nós vemos isso também nas cartas às 7 igrejas do Apocalipse, que Cristo chama a atenção em cada igreja com a sua particularidade. Cristo chama a atenção de cada igreja para certos detalhes, para certas atitudes em que eles precisam se arrepender, que eles precisam voltar. Né? Nós temos a igreja de Éfeso, que deixou cair o primeiro amor. Então ela precisa voltar e apanhar esse amor, reaprender a amar. Então nós vemos, e assim por diante, né, nas 7 igrejas, nós vemos Cristo desenvolvendo esse olhar da igreja para como ela tem vivido e para ela mudar a sua forma de ser igreja, de acordo com a necessidade. Paulo usa dessa estratégia também. O apóstolo Paulo, ele usa dessa estratégia no que ele diz que se fez de tudo para salvar alguns. Né? Então nós aprendemos que nós temos que nos adaptar ao Evangelho. Né? Nós temos que nos adaptar ao Evangelho. Não temos que adaptar o Evangelho a nós temos que nos adaptar ao Evangelho. E ao mesmo tempo que fazemos isso, devemos adaptar a nossa forma de comunicar o verdadeiro Evangelho, para que a voz de Deus continue sendo autêntica. Em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você estivesse acompanhando essas aulas ao longo da semana. Nós estaremos trazendo aqui dúvidas. Se você tem dúvida, eu peço que você deixe no comentário, na parte de comentário abaixo do vídeo, né? E nós estaremos observando ali para responder essas questões assim que possível. Amém? Nosso endereço é Rua Dr. Manuel Linhares de Lacerda, 205, bairro do Capão Raso. Assim que Deus o permitir, nós reabriremos a igreja. Estamos ansiosos para que chegue logo esse dia. Enquanto ele não vem, nós vamos seguindo aqui, continuando com os estudos, com as mensagens, com as pregações, com os ensinamentos que estamos tendo, com os desafios que estamos lançando para as pessoas aprenderem a palavra de Deus. Né? E você que está aí nos assistindo, deixe seu comentário, deixe seu like se você gostou do vídeo. Né? Inscreva-se no canal se você ainda não fez. Nós precisamos de inscritos para podermos transmitir os nossos cultos, as nossas mensagens, nossas aulas, nossos ensinamentos, para podermos fazer transmissões ao vivo. Em nome de Jesus, precisamos ter um número X lá de inscritos para podermos ter esse número então atendido, podemos fazer nossas transmissões ao vivo. Amém? Será um prazer, uma alegria muito grande, mais uma forma aí de alcançar o seu coração com a mensagem de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Deixo aqui esses contatos, deixo aqui essas referências bibliográficas, o texto para nós estudarmos durante a semana, até a aula que vem, Atos 2, a descida do Espírito Santo, Atos 2, do versículo 1 até o 13, amém? E você pode também estar dando uma olhada aí em
Atos 2 também, versículo 14 até o versículo 36. Amém? Que é as primeiras conversões ali. Nós estaremos aprendendo também no próximo vídeo. Amém? Como se deu as primeiras conversões, e nós estaremos seguindo aqui no livro de Charles Swindoll também, né? Estaremos vendo um pouco mais sobre esse desgaste que a igreja sentiu pelas pressões, pelas repressões, pelas perseguições, né? E como ela trabalhou ao longo da sua história com todas essas situações. Que Deus abençoe a sua vida, Deus o abençoe poderosamente, que você tenha um domingo abençoado. Mais à noite nós estaremos transmitindo nosso culto, amém? A mensagem, o pastor Silvano estará trazendo a mensagem. Deixe seu like lá, comente, inscreva-se no canal e Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe.